Programa com o cientista social Marcondes Brito. Marcondes, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Cíntia, e bom dia a todos os ouvintes do Notícia do Dia, né? Um prazer estar aqui. Prazer é nosso. O Marcondes é um dos estudiosos, dos pesquisadores do Observatório da Segurança. E, Marcondes, a gente te convidou aqui para falar sobre algumas situações que aconteceram recentemente no Piauí, que talvez possam embasar aqui esse nosso começo de conversa, que é a tal justiça com as próprias mãos, né? O linchamento e o aumento desse número de casos. Nós tivemos 2 casos recentes, um deles foi o caso de um vereador de Castelo do Piauí, que amarrou um homem que entrou na casa de nós, até o entrevistamos na semana passada, a gente tem inclusive imagens dele, ele amarrou esse homem, que segundo ele já tinha entrado 3 vezes na casa dele. E aí ele disse que já estava irritado. Na nossa entrevista aqui, ele disse que não aguentava mais e que amarrou esse homem para que ele não fugisse até que a polícia chegasse. Ele ficou amarrado, ficou no chão da casa dele durante muito tempo, do lado de fora da casa e também sob o julgamento aí da população que passava, né? Então foram 2 linchamentos aí, 2 tentativas de linchamento. O segundo caso, que eu acho que também é muito emblemático, é trazendo aqui para nós aquele caso dos envenenamentos em série lá em Parnaíba. E uma das pessoas que foram, no decorrer dos processos, listadas pela polícia como suspeita, a Lucélia Maria da Conceição, teve a casa completamente incendiada, ela perdeu tudo na casa dela, tudo, ficou sem nada, tudo foi destruído, tudo foi levado. Eu entrei na casa dela depois, um horror. E quando a Lucélia foi, enfim, solta, por determinação da justiça, que questionava a autoria, olha como ficou a casa dela, ela foi inocentada até o momento, temporariamente, porque os crimes continuaram a acontecer, mais envenenamentos aconteceram depois que a Lucélia morreu. Aconteceram outras 5 mortes na mesma família. Ou seja, para a polícia, pode-se dizer, está descartado que era ela, que ela estava presa, uma mulher de 53 anos de idade e estava presa. E tinha uma série de problemas com a vizinhança. Isso acabou levando a polícia a colocá-la, a incluí-la no rol de suspeita. Eu não vou aqui questionar se a polícia estava certa ou errada. Eu vou questionar aqui e tentar entender do Marcondes se isso é algo que está se tornando mais comum ou se somente agora, com rede social. Porque no caso do vereador, por exemplo, o que me surpreendeu é que ele gravou o vídeo. Exibiu o vídeo, mostrou, ainda disse para nós aqui na entrevista que vai fazer novamente. E já fez outras vezes com outros. E que o bandido aí, o TT, o nome dele, teve sorte porque era ele. Porque senão ele teria feito coisa pior. Coisa que ele disse, palavras do vereador na entrevista aqui conosco na última sexta-feira. Bom dia, Marcondes. Bom dia, Cíntia, e todos os ouvintes do Notícia do Dia, né? Bom, essa justiça com as próprias mãos é algo que tem muito a ver com a nossa sociedade hoje? Pois é, linchamentos são práticas antigas, sim, né? Elas remontam aí de mais de 300 ou 400 anos. Só que elas são um processo, né? Quanto mais se avança no campo de vista jurídico, né, e de aproximação das pessoas com as instituições policiais e de justiça, essa prática tendencia a diminuir e acabar, né? Elas foram muito comuns na Inglaterra, elas aconteceram na Finlândia, elas aconteceram na Bélgica, elas aconteceram na França, né? Mas quando o sistema de justiça passou a funcionar, passou a se aproximar das pessoas e as pessoas passaram a entender que os conflitos devem ser resolvidos pelo Estado, né? Aqueles que são passíveis de serem resolvidos não pelas pessoas, elas diminuíram, né? E nos países onde a justiça se manteve distante, elitista, e o aparato de segurança, ele ainda não consegue se mostrar próximo às pessoas, essa é uma prática comum, né? Porque as pessoas acabam confundindo justiçamento com justiça, né? Justiçamento é vingança, né? É a privatização de uma relação que precisa ser medida, pesada e mediada por outras instituições, né? Vingança é aquilo que você faz de cunho pessoal a partir do que você acredita que pode ser
o melhor, né? Esses casos do Piauí, eles só, por mais absurdos e bárbaros que sejam, eles só se somam a um conjunto de outros casos que tem acontecido no Brasil todo e que continuam acontecendo, né? Vocês lembram daquela mulher do Guarujá, né? Sim, que foi vinculada supostamente sequestradora de crianças para né? promover magia negra. Ela foi espancada até a morte e isso foi televisionado. Inclusive na época não existia o Instagram, né? Chocou todo o Facebook. Ações como essa no Maranhão e no Piauí têm sido imensas, né? Então, os estados que têm conseguido fazer com que as pessoas entendam que os conflitos devem ser resolvidos pelo Estado e pelos agentes de segurança têm diminuído, né? Agora, duas coisas chocantes sobre esses dois casos, né? A primeira é que numa das entrevistas que a dona Lucélia deu, ela disse que as pessoas começaram a incendiar a casa com ela dentro. Ela ainda estava lá, né? Numa das entrevistas, vinculadas inclusive por várias televisões, né? Depois que ela foi solta, que as pessoas perguntaram, ela disse que ficou aflita, né? A outra, né, e isso está mais comum na literatura sobre os lixamentos, é que em 96% dos casos de lixamento tem a participação de agentes públicos, né? Eles participam por ação e por omissão. De alguma forma, de alguma forma, nesse caso específico, o próprio agente público que deveria zelar por todo um conjunto de relações aí é o que lincha, né? Filma, depois participa, assumindo, né? Aqui em Teresina a gente monitora casos assim todos os dias, né? Um dos casos chocantes foi o caso daquela moça, né? Daquela moça negra, travesti Paloma, né? Que houve todo um sistema de mobilização. A primeira vez que ela aparece na mídia, de várias outras, é em um linchamento, né? Ela estava envolvida com pequenos furtos na comunidade onde ela residia, né? Os moradores a amarram, né? A espancam e chamam a polícia e a guarda municipal, né? Os repórteres chegam primeiro, né? Então eles pegam a imagem, né, da polícia de longe olhando a comunidade, trazer ela amarrada aí, batendo até entregar, né? Nesse momento era um momento de intervenção direta, dizer, olha, espancamento é crime, violência contra o sujeito é crime. Quando o sujeito comete um crime, né, cabe ao Estado analisar isso, não a pessoa, né? Mas às vezes a pessoa não consegue entender isso pelo nível de distância que o Estado está dessas pessoas, né? O lixamento em si, ele é um sintoma que a relação do Estado com as pessoas medianas não está bem, né? Não está bem. E à medida que as pessoas têm essa sensação de impunidade, que aí é outro problema, acaba sendo um estímulo, né? Os dados que eu tenho aqui ainda são referentes ao período de agosto de 2021 a janeiro de 2022, foram coletados pelo Observatório de Segurança e apontam o Piauí, por exemplo, com linchamento e tentativa de linchamento, mais do que o dobro do Maranhão. Foram 13, se a gente puder mostrar na tela aí, 13 casos no Piauí, 5 no Maranhão e os dois estados que normalmente são pesquisados, né, no observatório aqui, eles aparecem com 18 casos, a proporção é de 1% do tipo de crime, aí a gente fica parecendo que é pouco, né, percentual só de 1%, mas a gente está falando de uma forma que você falou aí, justiçamento, que é algo absolutamente ilegal, né? Você não pode fazer isso. Quem tem que condenar, quem tem que julgar, não somos nós, né, cidadãos. É o Estado, né? Mas às vezes você está no nível em que você apelou tanto para o Estado não responde. Né? Ao mesmo tempo a sensação de impunidade, né? Que o vereador diz, só essa é a terceira vez que esse cara ocupava a minha casa, né? Se houvesse uma intervenção direta, se esse cara já tivesse sido preso, né? Se ele tivesse sido denunciado, né? Talvez isso não acontecesse porque ele passasse a entender que da primeira vez que ele clamou para o Estado, ele resolveria, né? Sim. E essa acaba sendo a tônica, né? O lixamento, ele é um sintoma extremo de que o Estado precisa melhorar a comunicação e a ação, seja pelo sistema judiciário, seja pelo sistema policial, né? Em países ou em estados em que você resolveu essa proximidade, as pessoas passaram a entender que qualquer demanda delas pode ser respondida pelo Estado, né? E quando o Estado passou a punir esse tipo de prática que também é criminosa, diga-se de passagem, né? Só que a gente tem aí um grande dilema, né? Ao mesmo tempo que essa é uma prática criminosa, os sujeitos que deveriam coibir participam, seja pela ação ou seja pela omissão, né?
e o que acaba sendo assustador, né? Pois é, a gente está vivendo uma era muito midiática, né? De muita exposição o tempo inteiro, e se inaugurou um novo tipo de linchamento, esse linchamento virtual. E às vezes as pessoas não entendem o nível de violência que é um linchamento virtual, porque ele, além dele poder, ele transpõe para o físico. Muitas pessoas que foram canceladas nas redes sociais foram agredidas fisicamente. Então é uma balela você pensar, e isso não acontece só nos cancelamentos não, tá? Isso acontece em todo outro tipo de violência virtual, ela é transposta para o mundo real, para o físico. É muito difícil não acontecer. Então, assim, não há uma responsabilização qualquer, né? Você, de repente, você começa com uma situação com uma pessoa e tem gente que não consegue reagir a isso. As pessoas ficam muito mal, tem muitos suicídios, muitos casos de suicídios, né? A gente teve no ano passado alguns influencers asiáticos que não resistiram ao cancelamento e isso é muito, muito complicado, né? Essa relação, ela plasma, né? Isso que você está colocando, ela é interessante, né? Assim, o mundo virtual também é um mundo real, mas o mundo real não físico, né? E aí, assim, não existe barreiras entre o que a gente posta aqui e o que a gente vivencia cotidianamente, né? A barreira discursiva, ela acaba sendo transposta muito rapidamente, né? Se eu espalho, e é necessário que se diga, né? Muitos desses linchamentos que acabaram chegando ao nível da violência física ou dos homicídios começaram pelas redes sociais. Sim. Né? Começaram pelas redes sociais, né? Imagina aí, você diz, olha, a Cíntia Lais ou o professor Marconi está sequestrando crianças aí e levando para algum lugar e vendendo os órgãos, né? É o suficiente para, na hora que as pessoas verem a gente fora dos nossos espaços de segurança, que são nossas casas, para que a gente sofra uma violência física, né? Tem um dado, né, que foi contado por uma grande atriz brasileira, né, que foi a Soraya Zorra, eu acho que quando ela fez a Nazaré Tedesco, né, ela contou que uma vez ela estava no Rio de Janeiro e de repente bateram nela. Sim. com um guarda-chuva, dizendo, devolve a menina, ela, moça, que ele é um papel. O Danny Stubart. Também. Que ainda hoje ele sofre violência, porque tinha uma novela que ele fazia, que ele batia na mulher de raquete, de tênis. Ele jogava tênis e ele agredia a esposa dele com a raquete. E eu vi recentemente, ele numa entrevista dizendo que ainda hoje há pessoas que o xingam na rua, que confundem, né, a personagem com... É bom porque o ator, significa que o ator está fazendo bem, né? Mas, peraí, né? É um pouco demais. Marcondes, no geral, a gente tem os casos de linchamento, né, que tem sido alvo de estudos, mas a gente também tem um nível de novos tipos de violência. Não linchamento, que você já mencionou, que é antigo e tal, dos primórdios, mas que ganha agora esse retoque, né, com a tecnologia. Mas a gente tem alguns tipos de violência que começam a ser muito, muito intensos, né? Eu queria só pedir seu comentário, porque a gente está acompanhando, por exemplo, o caso dos migrantes brasileiros que vieram deportados dos Estados Unidos e por uma decisão da forma enfim, da política de imigração dos Estados Unidos, eles vêm algemados com as pernas, também a corrente nos pés, na barriga e nas mãos. Esse é um caso. E muitos migrantes que estão nos Estados Unidos estão sendo achincalhados nas ruas, agredidos nas ruas, nas escolas, nas igrejas. As pessoas são arrastadas em nome de uma política migratória. É como se houvesse uma licença para agredir em nome da política migratória. Então, assim, a gente precisa tratar a violência em níveis diferentes. Então, tem a violência que eu posso cometer, tem a violência que os americanos podem cometer, tem a violência que os israelenses podem cometer, ou tem uma violência única, né? Eu acho que isso acaba confundindo também e levando as pessoas a acharem que podem. Olha, tem uma coisa que nas ciências sociais é muito interessante de perceber, que é o nível das representações, né? O político, ele é a representação de um grupo específico, né? Quanto maior o seu nível de representatividade,
mas as ações dele tomam reflexos e representam, né? O vereador representa um grupo, o prefeito um grupo maior, o governador, os deputados estaduais e federais um grupo maior, né? E o presidente da República, ele representa toda uma nação. Então, se ele toma um comportamento de violência contra um grupo específico, ele acaba estimulando aos seus eleitores, né, e muitas pessoas que estão no seu país que adotam uma postura parecida, né? Qual é o problema disso? É que toda violência, ela tem um reflexo, ela acaba gerando um reflexo, né? Seja no sujeito que pratica, seja nos sujeitos que a sofrem, né? Ao violentar uma população específica, né? Não somente os brasileiros, isso tem acontecido também com bolivianos, colombianos, sim, né? Sim. E a gente praticou, e nós aqui do Brasil, do Piauí, também praticamos isso em certa medida com os venezuelanos, sim, né? Exatamente. É bom que se diga isso, né? A gente acaba recebendo retaliação porque a população, quando chegar nesses países, vai receber uma retranca, ou de entrada ou de saída, né? A violência, ela produz um reflexo imenso em quem a sofre, mas também quem a produz. E aí, por essa aí, eu acho que o governo norte-americano não esperava e já tem tido reações aí de vários presidentes aí, inclusive algumas reações mais duras, né? Diz, olha, se nosso povo não é bem visto aí, como o do Peru de vocês também não é bem-vindo aqui, né? Como faz agora o norte-americano para visitar Cusco, para visitar Machu Picchu e as belezas infinitas que tem em cada um dos países do mundo e da América do Sul. A Colômbia fez isso e deu certo, né? Já fizeram acordo, durou apenas algumas horas. Sim. É isso. Marcondes, muito obrigada pela sua entrevista. Um bom dia para você.